realizava ali em Jerusalém, os discípulos estavam reunidos no cenáculo, porque o nosso Senhor Jesus Cristo, quando ascendeu aos céus, disse: ficai em Jerusalém até que vocês sejam revestidos de poder. Amém? Ali existia uma grande missão que Deus tinha com a sua igreja. A sua igreja não poderia nascer de uma academia teológica. Sua igreja não poderia nascer de religiosos. Já tinham religiosos ali, vários. Sua igreja não poderia nascer na carne, nem na força do seu braço, porque o mundo inteiro iria ver a glória de Jesus Cristo. E não era por acaso, não podia ser de qualquer jeito, não podia ser feito como hoje está tendo em muitos lugares, técnicas, aprendizados humanos, como é que se diz? Ensinamentos humanos, religiosos, palestras, ensinos psicológicos. A igreja de Jesus Cristo não nasceria anêmica como está hoje. Tinha que ser nascida do poder que vem do alto. Tinha que ser revestida de fogo, porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Não poderia nascer com as técnicas que tem hoje. Ninguém sabe mais identificar o que é pastor, o que é um palestrante, ou o que é um professor. A igreja de Jesus Cristo precisava ser diferente, precisava ser conforme Jesus Cristo é, a palavra da vida. Amém? Precisava nascer pelo Espírito que dá vida. A igreja de Jesus Cristo precisava começar aonde as coisas terminou. Aleluia. As coisas terminou quando na Torre de Babel as pessoas ali resolveram se rebelar contra Deus. Contra quem? E então inventaram a torre, não para glorificar a Deus, mas para adorar um homem chamado Nimrod, e ali criar um ecumenismo, e a adoração ficasse restrita a um homem, ficasse ali o projeto de Deus era levar o reino para todo mundo. Então, como eles insistirem em se rebelar contra Deus, eles: eu vou acabar com tudo isso aqui agora. Deus desceu e confundiu as línguas. Agora, na festa de Pentecoste, para juntar o seu povo e levar essa graça, esse poder ao mundo, essas mesmas línguas descem agora como fogo, mas para juntar os seus filhos, para levar a graça de Deus ao mundo. Está entendendo, sim ou não? Mas a ordem era ficar aguardando o que o Espírito de Deus iria realizar, porque o caminho era longo, muitas coisas iriam acontecer, e se esse fogo não estivesse dentro deles, hoje nós não estaríamos aqui. Porque para sair de lá do Oriente, depois ir para a Ásia, da Ásia ir para a Europa, depois chegar nas Américas e vir até nós, precisaria de homens cheios, tomados por esse fogo que não se apaga quando se abana o carvão. Amém? A primeira manifestação do Espírito de Deus, você pode ver lá milhares de anos atrás, em Gênesis capítulo 1, que a Bíblia diz que quando Deus criou os céus e a terra, ela antes disso estava bagunçada, estava sem forma, estava vazia, estava o quê? Então precisou o Espírito de Deus pairar sobre aquele caos que estava ali. O hebraico fala que esse pairar significa uma espécie de chocar, preparar, aquecer para algo que viria superior, que viria do próprio Pai. Por isso, quando o Espírito Santo estava pairando sobre ali as águas, sobre todo aquele caos, preparando para ouvir a voz do Pai, o Pai disse: haja luz!
Tudo que havia fôlego ali precisou do precioso Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Amém. Precisou da atitude do Espírito Santo. E esse mesmo Espírito, ele tinha um ideal: reinar sobre os filhos de Deus. Levar o homem que foi criado pelo próprio Deus a ter uma comunhão e falar a linguagem de Deus. Linguagem de quem? Foi aí que teve a criação de Adão e Eva. O homem se comunicava com Deus. Na virada do dia, Deus descia para ter comunhão com os seus filhos. Beleza. Quando eles bagunçaram, desobedeceram, foi expulso do paraíso, Deus precisou matar o cordeiro e preparar um plano de salvação. E de lá até cá o Espírito Santo foi trilhando, preparando este caminho para que um dia, nunca mais ele saísse de dentro de nós. Amém? E aí você vai ver aonde isso. Lucas 3, você sabe onde está Lucas capítulo 3? Lucas é o terceiro livro do Novo Testamento. Vamos ver. Porque as pessoas estão falando muito em avivamento, mas só que para haver um avivamento tem que ter coisas que provoquem esse avivamento, tem que ter coisas antes que provocassem esse avivamento. Amém? Tinha que ter coisas que preparassem esse avivamento. Aleluia. Como é que começa? Chegou o momento em que o homem ficou quase 400 anos sem Deus falar com ele. Então Deus escolheu ali, de uma forma milagrosa, um homem que nasceria de uma mulher estéril, que seu pai já era velho e avançado de idade, João Batista, para se cumprir as profecias que os profetas diziam aos filhos de Israel, que o Messias viria, e quando ele viesse, ele iria ser usado pelo Espírito Santo para preparar o caminho do homem, para que a glória dele se manifestasse naqueles que de todo o coração cresce, buscasse, se entregasse, obedecesse e agisse. Amém? Então, chega a hora do homem que vivia no fogo. Ele vivia no fogo, era tomado pelo fogo. Mas lá no deserto, esse fogo que havia neste homem atraía as pessoas de todas as partes da Judéia, Galileia, daquele lugar todo. Imagine, a gente hoje é uma guerra para trazer pessoas para a igreja, mas existia um homem estranho, se vestia estranho, comia gafanhoto, comia mel silvestre, mas mesmo assim ele tinha o que nenhum de nós temos: o fogo ardendo dentro dele. Fazia com que as pessoas saíssem de todos os lugares para ouvir o que saía da boca daquele homem. E ele dizia, no versículo 3, ele percorria toda a circunviança do Jordão, pregando batismo de arrependimento para remissão dos pecados, conforme está escrito no livro das palavras do profeta Isaías, que diz: vós o que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas, todo vale será aterrado, e nivelado todos os montes e outeiros, os caminhos tortuosos serão retificados, e os escabrosos aplanados, e toda a carne verá a salvação de Deus. Glória a Deus. Então você vê que para haver um avivamento, não é só vir à igreja, tem que ter arrependimento, tem que ter confissão, tem que ter consciência de pecado, tem que se humilhar para o Senhor, tem que aplanar, consertar a sua vida, da mesma forma como o caminho estava sendo aplanado, aterrado, preparado para a vinda do Messias, assim também eu e você precisamos aterrar os nossos passos, consertar os nossos caminhos, botar em ordem a nossa casa, levar a sério a palavra que ouvimos e se preparar para a vinda dele. Aí sim ele poderá
conversão, é uma entrega, é um conserto de verdade, não superficial, como está tendo no mundo inteiro. Se não tiver noção, ninguém se converte. Se não tiver pregador ou pregadora famosa, ninguém vai para a igreja. Você está entendendo, sim ou não? Sim. Se não tiver aparência do reino de Deus, ninguém vai buscar ele. E Jesus cansou de dizer que o reino de Deus não tem aparência, não tem visível aparência. A aparência que tem que ter é a revelação da sua palavra, é a manifestação da sua presença, é a divinidade da palavra de Deus é que conta. Glória a Deus. E não é emoção, superficialidade, como muitos estão buscando. Então esses eram os requisitos. E assim aqueles discípulos estavam ali no cenáculo, estavam ali há 10 dias buscando, obedecendo a ordem de Jesus, que não era para sair daquele lugar. Eles buscavam, porque eles criam que esta promessa iria se cumprir. Amém. Segundo tópico, o ser humano, para ver e receber este avivamento, ele precisa ter sede. Ele precisa ter o quê? Sede. Glória a Deus. O ser humano suporta até uma fome. 3 dias, 4 dias, 7 dias. Tem gente que fica até mais de 30 dias sem comer. Bebendo água consegue viver. Agora fome não. Ou sede não. Sede é uma coisa terrível. O ser humano só aguenta no máximo 3 dias. Outros que passou disso eu não sei dizer. Amém? Eu sei, irmã, a gente aqui não aguenta passar mais de 3, 4 dias com fome, porque a alimentação que criaram a gente hoje não é a de antigamente. Viciaram a gente em comer açúcar, gordura hidrogenada, essas coisas todas. Então o nosso organismo não está preparado. Mas tem gente que suporta até 30 dias só bebendo água. Amém? Mas a sede não. A sede, o ser humano no máximo aguenta viver 3 dias. Passar disso, o seu corpo tranca e ele vai a óbito. A mesma coisa ele deixou bem claro que nos últimos tempos ele faria com que os seus filhos tivessem uma sede. Mas não é uma sede só de água, é uma sede do Espírito. Quando há essa sede, irmão, a pessoa com sede, ela faz tudo, ela bebe até água suja para matar a sua sede. Quando o ser humano está com sede, ele não olha de onde ele é, a educação que ele tem, se ele tem dinheiro, se ele... Não, ele faz qualquer coisa, você vê? Me lembrei de Lázaro, o jovem rico lá no inferno, ele precisava apenas de uma... uma gota para saciar sua sede. E quando você se comporta desta maneira, com essa sede, você faz qualquer coisa para matar essa sede. Você leva a palavra de Deus a sério. Você busca com mais fervor. Você paga qualquer preço para poder saciar essa sede. Amém? E ele vai e ele mata a sua sede, conforme está escrito em Isaías 44. Vamos lá, eu só sei pregar ensinando, mostrando a palavra. Isaías 44, verso 3. O Espírito Santo usando o profeta Isaías, ele diz o seguinte, Isaías 44, verso 3: porque derramarei água sobre o sedento e torrentes sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes.
Quando se tem sede, ele não só derrama água, ele derrama torrentes. O que é uma torrente? É aquele derramar da chuva de tal maneira que alaga a rua, alaga as coisas, a coisa vem rápido, vem levando tudo. E ninguém consegue suportar essas torrentes. Assim é o que o Espírito Santo quer fazer na igreja de Baixa Formosa. Ele não quer derramar pingos de água, ele não quer derramar uma biqueira de uma bica de água. Ele quer se derramar de uma forma impactuosa, de uma forma forte, de uma forma que varra os pecados, que varra a tristeza, que varra a doença, que varra o inferno inteiro, para que você e sua posteridade alcance o favor do Senhor, como está escrito. Certa vez está tendo a festa, no final da festa dali de Jerusalém, capítulo 7 de João, verso 37, você vê isso. As pessoas estavam buscando a Deus ali de uma forma religiosa, estavam derramando água sobre as escadarias, como as romarias que tem. Estava ali, já tinha acabado de apresentar o cordeiro, as pessoas já estavam cansadas de beber vinho, as pessoas já estavam cansadas de dançar, fazer tudo que a festa religiosa judaica na época tinha. Mas quando acabou o som, quando acabou o toque, quando acabou as coisas, as pessoas estavam já pensando: e agora? Eu vou voltar para as minhas terras. São 14 cidades que tem aí, acabei de ler para você: Frígia, Panfilha, Cirene, Líbia, não sei o que, 14 nações. E agora? Eu vou voltar para lá, vou enfrentar dificuldade, vou ter que pagar a hospedaria. Eles acabaram, como tem no carnaval hoje, as pessoas vai, pula, dança e chega ao ponto de ficar, queimar toda a carne ali, ficar nas cinzas. E assim, esse povo estava em cinzas e não matou a sua sede, porque eles não estavam buscando a Deus da forma certa. Aí então levantou-se Jesus, subiu num pendre ali e disse, você vai ver isso em João capítulo 7, 37, olha, ei meu povo, olha para mim, aquele que tem sede, venha a mim e beba, porque aqueles que creem em mim, como diz essas escrituras, eu acabei de ler você aqui, do seu interior fluirão rios de águas vivas. E no versículo 39 diz, e isso ele disse a respeito do Espírito Santo que haveriam de receber, porque até aquele momento o Espírito Santo ainda não tinha sido dado. Amém? Então, quando tem essa sede, a pessoa faz qualquer coisa para chamar a atenção de Deus. Por quê? Porque o Espírito Santo, na vida de Jesus Cristo, produzia sede nas pessoas. Ele era o sal que produzia sede. As pessoas que ouviam falar de Jesus, naturalmente a sua alma sedenta queria beber de suas palavras, queriam ser alcançados pelos seus milagres, queriam receber perdão dos seus pecados, queriam ter uma nova vida, porque a religião da época não podia transformar mais ninguém, estava anêmica pelos pecados do ser humano. Mas quando tinha um encontro com o Senhor Jesus, ouvia as suas palavras, seus corações começavam a se arder, a sua alma ficava sedenta, e essas pessoas, sendo prostituta, ladrão, marginal, assassino, enganador, seja lá o que for, quando via e ouvia as suas palavras, as pessoas se derramavam e queriam ter uma nova vida com Jesus. Por quê? Porque Marcos capítulo 9, verso 49, Jesus Cristo diz que você será salgado com fogo. Quando você é salgado no fogo, está escrito na sua Bíblia, você passa a ter sabor. E ele disse, você passa a ser o sal dessa terra. E o sal produz em quê na gente, minha gente? O que o sal produz? Você come uma comida com sal. Ó. E quer beber o quê? Glória a Deus. E quando você
passa a estar em comunhão com o Espírito de Deus, agora esse sal, que é Ele, passa a estar em você, e as pessoas querão beber da água que sairá de você vindo dele. É você estando perto das pessoas, as pessoas ficam querendo ouvir suas palavras, quer aprender com você, quer estar perto de você, quer receber uma oração sua, quer ver o seu exemplo, quer ver os milagres na sua vida, porque você passa a ser o que Jesus disse: vocês serão o sal da terra. E o sal, além de fazer tudo, curar, temperar, tudo isso você passa a fazer, se você se encher desse Espírito, do Espírito Santo. Glória a Deus. O sal provoca isso. E é tudo que o Senhor Jesus deseja. Que você queira ser revestido, que você seja cheio da presença dEle, para que você, suas palavras não sejam tão fortes quanto as suas atitudes venham a valer mais do que suas palavras. Ele quer que você seja o sal de Tancredo Neves. Ele quer que você seja o sal da sua família. Ele quer que você seja o sal da sua rua, bairro, faculdade, seja aonde você for. Ele quer que você venha lá dar sabor, dar vida para as pessoas. Mas sozinho não consegue. Somente se você se encher do Espírito Santo, que produz essa sede nos outros. Glória a Deus. Então começa lá, já ensinei a você. Conversão sincera, confissão de pecados, arrependimento, levar a sério a palavra, depois buscá-lo, aprender de sua vida. E também, terceiro tópico que eu vou ensinar para você: prioridade. Eu disse o quê? Prioridade. Está escrito: buscai em prioridade, em primeiro lugar, o reino de Deus e as demais coisas lhe serão acrescentadas. E as pessoas não têm priorizado o reino de Deus, têm priorizado tudo na vida. As pessoas, e infelizmente também muitas igrejas que são de Deus, mas não estão priorizando a presença do Espírito Santo em sua vida. Tem priorizado um monte de coisas, mas não o reino de Deus e nem a sua justiça. E o que ele faz? Ele fica atrás lá do irmão lá, atrás lá da igreja, batendo, pedindo para alguém abrir a porta para ele poder entrar. Se não houver o fogo da sua palavra, a prioridade da sua palavra, a prioridade da oração, a prioridade da santificação, a prioridade do arrependimento, se isso não for pregado nas igrejas, você apaga esse fogo, tanto na igreja como dentro da sua vida, e aí vai se proliferar pela sua família, pelo seu bairro, e aí o mundo do jeito que está. Porque nós não temos priorizado o reino de Deus. Jesus não vai culpar o mundo, porque as drogas, a marginalidade, o crime está tomando conta dos 4 cantos da nossa cidade. Ele vai julgar a nós. Porque se eu, irmão, você, o seu vizinho, for um fogo na rua onde você mora, então Satanás e a carne não suportam fogo. Jeremias 23, verso 23, o Espírito Santo diz: a minha palavra não é fogo, e tampouco a minha palavra também não é martelo para esmiuçar a penha. Então você precisa do fogo que derrete coração duro. Você precisa do martelo da palavra de Deus, que esmiuça qualquer pedra de incredulidade. Mas não se tem priorizado o reino de Deus. Tem sido uma moda por todos os lados, a moda invadindo as igrejas.
As pessoas não estão levando realmente a Deus a sério. O que acontece? Ele vai fazer o que está escrito. Ele vos batizará com o Espírito Santo, mas também te batizará com fogo. E quando esse fogo vier, se você for madeira, você vai desaparecer. Se você for palha, se você for estopa, que é semelhante a feno, você vai desaparecer. Amém? Você já reparou que são escândalos e mais escândalos que você vê hoje em dia? Você vê na internet, você vê em todo lugar. A igreja de Deus está difamada por causa de um monte de vagabundos que estão na igreja do Senhor com obra de engano. Mas chega na igreja, é um fogo puro, pula, dança, roda, cai no chão, grita, faz aquele arruaço, mas não vive o fogo da palavra, não tem o martelo da palavra. Sucede quando o fogo vem, se dissipa, ou a carnalidade dele mostra. Por quê? Porque estão se convertendo os crentes de Nutella. Estão se convertendo mimadinhos. Então, o Espírito Santo, antes de trazer o avivamento, está sacudindo a sua igreja, botando a podridão para fora. Jesus Cristo, o Espírito Santo, ele nunca escondeu as coisas erradas dentro da igreja, nem com os feitos do seu povo Israel. Repare que de lá começa com um crime de Caim fazendo no seu irmão Abel. Muitas pessoas têm saído da igreja se escandalizadas por causa das falcatruas que algumas pessoas cometem. Era para se alegrar. Era para se alegrar, porque Jesus Cristo deixou bem claro que essas imundícias não ficam ocultas por muito tempo. Iria ser revelado quando o fogo descesse. E ele disse que somente aquele que permanecer firme e fiel até o fim vai ser esse que vai ser. Então precisa você primeiro fazer isso aqui. Os discípulos passaram 3 anos e meio na escola de profetas com Jesus, na escola apostólica. Os seus discípulos ali também, que eram cerca de 500, mas só 120 ficaram dentro do cenáculo, também começaram a aprender com Jesus. Aprendeu aula teórica, agora ele precisava de deixar de atuar fora para atuar dentro. E quem precisava ser derramado ali? O Espírito Santo. Para quê? Para se cumprir o que Jesus disse: quando ele vier, ele vos fará lembrar todas as palavras que eu vos anunciei. E o crente precisa urgentemente se encher do Espírito Santo. Mas não se enche de qualquer jeito. Primeiro você tem que preparar esse altar para o fogo descer, que é uma conversão sincera, que é uma confissão dos seus pecados, rever a sua vida, procurar realmente fazer uma aliança com Deus para que isso aconteça. E a justiça de Deus, já falei do reino, é você buscar esse amor, se envolver na comunhão. Agora, e a justiça é quando você leva esse evangelho aos perdidos. Da mesma forma como você foi consertado, transformado, assim também você agora vai levar. A prova que você tem o Espírito Santo é se você vai levar esse Espírito Santo, essa palavra, essas boas novas, essa vida ao que está perdido. Principalmente ao seu vizinho, principalmente aquele que está lá vivendo no engano, na idolatria, na feitiçaria, na marginalidade, lá no crime, vem você passar e dizer: está amarrado em nome de Deus. Não, você vai levar o amor dele lá. Se o Espírito Santo estiver em você, você vai levar, porque não há ninguém, irmão, que é cheio do Espírito Santo que não consiga cumprir o que ele diz, que é ir e pregar o Evangelho a toda criatura. Independente se você estudou, se você é analfabeto. Os filhos de Israel na época, muitos não sabiam falar do livro sagrado da Torá, mas existia uma outra Torá, que era chamada Torá oral. Quando desde pequeno estava na escola,
dos rabinos, e os rabinos ensinavam. Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, Deus disso, Deus daquilo. Aprenda a lei do Senhor, diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Deus é isso, Deus é aquilo, Deus faz isso. Então tinha-se a Torá oral. Assim também é você. Não sabe falar, mas se essa língua de fogo descer sobre você, você ficará mais fervoroso que muita gente que está em faculdade estudando teologia. Glória a Deus. Porque o que mais o Espírito Santo sabe fazer é falar. Amém? E como o tempo não me dá mais para falar, eu notei um bocado de coisa aqui, que eu ensino muito, eu gosto de ensinar, minha forma de pregar é essa. Vamos lá, Atos dos Apóstolos, capítulo 6, verso 4. Estava tendo um problema na igreja, porque a igreja era completa, tinha o trabalho espiritual e também tinha um trabalho social, físico. Então os judeus de outras falas gregas, de outras nações, estavam ali se queixando porque não estava tendo assistência. Então o apóstolo Pedro disse: olha, irmãos, não é lícito que a gente que está recebendo de Deus a revelação do Senhor para fazer a obra de Deus venha para servir nas mesas. Levante aí, homem cheio de Espírito Santo, de fé, de bom testemunho, da graça de Deus. E nós, apóstolos, vamos nos consagrar à oração e ao ensino da palavra. Então o avivamento só vem quando você se consagra por meio da oração e por meio do ensino do ensino. Se não tiver ensino da palavra, o Espírito Santo não vai. A pessoa ali recebe a emoção. Você entra na igreja, o povo só está só isso. Assim naquela música dos Mamonas Assassinas. Roda, roda, vira, solta, roda, vira, aí vai, aquela coisa lá, aí vai. Só tem isso! Não tem palavra! Não tem Espírito Santo! Não tem unção! Não tem transformação de vida! É fogo por aqui, mas lá fora! Vai se prostituir! Vai viver nos motéis, fazendo coisa errada! Vai lá meter dívida lá! Tem só faz um carro de regaço, mas na igreja esse fogo puro! Mas lá fora é o diabo! Porque se não se consagrar à oração e ao ministério da palavra, não há transformação sem a oração e sem o ministério da palavra. Quem transforma o crente é a palavra. É ela que vem lá no crente, prepara o crente. A oração vai e molda o crente. É a oração que faz o pecador ver que é pecador, se sentir. A oração é como um óleo que vai e molda, amolece o crente. A palavra vai lá e começa a acertar e dar direção. E o Espírito vai e confirma, queimando ele no fogo da unção. Amém? E por último, vou terminar por causa do horário, está escrito em Atos dos Apóstolos, capítulo 8, do versículo 1 em diante. Quer ver uma evidência que o Espírito Santo está operando na sua vida na igreja? Tem que ter perseguição. Tem que ter o quê? Essa palavra só chegou até nós porque homens foram cerrados ao meio, crucificados na cruz de cabeça para baixo, morrendo apedrejado, esquartejado, desfolado, queimados vivos. Essa palavra, para chegar até nós, muito sangue foi derramado. Capítulo 8 diz que a igreja estava reunida. Estevão estava ali esparramando o fogo do Espírito Santo por meio da pregação da palavra, por meio dos milagres. Então a Bíblia diz que os homens da sinagoga dos sirineus, os líbios e outros lá da sinagoga lá, se reuniram, armaram, conspiraram contra Estevão, chegaram ao ponto que para parar aquele homem tinha que ser matando. Mas à medida que apedrejando ele dizia: Pai, perdoa, porque eles não sabem, olha, não impute esses pecados para ele. E eles ficaram mais irritados quando Estevão, apedrejando, dizia: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Então, quando você se enche do Espírito Santo, é natural você desagradar quem anda e vive na carne.
você procurar problema por você ser problemático, mas a unção do Espírito Santo na sua vida, em uns vai derreter eles e salvar, mas por outro lado vai provocar os filhos de Satanás que não terá salvação, que vai se levantar contra o Evangelho, que vai fazer de tudo. Quando começa essa perseguição, é sinal que o renovo de Deus está chegando, é sinal que os céus estão ao seu favor. Então, como antes, tem que ser ainda. Se não houver essa perseguição, se não houver ao contrário contra a igreja, é evidência que ainda o Espírito Santo não está se movendo na sua igreja, no seu povo. Então não é você caçar confusão com os outros, não. É você se encher do Espírito Santo e não se espantar quando começar a ter as perseguições. E isso vai acontecer no Brasil. O ser humano estava muito com a confiança no homem, nas autoridades humanas. E Deus deixou bem claro que não é a força do braço que faz o homem ser forte, é depender do Senhor. A igreja ficou muito dependente de políticos, ficou muito dependente de autoridades. O que vai acontecer? Deus disse: não, vai ser do meu jeito. E Ele vai sacudir as igrejas em todos os lugares. Aí os verdadeiros crentes vão permanecer, vão se dobrar mais, porque não vai ter por onde correr, não vai ter que buscar, então vai ter que se dobrar, vai ter que gemer, vai ter que buscar, vai ter que ser crente de verdade. E aí Ele volta para salvar o seu povo. E é assim que o Espírito Santo deseja realizar na sua vida. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Fique de pé em nome de Jesus.